E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Nosso trecho de estudo de hoje envolve o capítulo 7 e se estende até o capítulo 9 de Daniel. Três capítulos essencialmente proféticos e que demandam um estudo apurado, detalhado, e vale muito a pena você selecionar alguns momentos e correr atrás de bastante informações para você então ter uma absorção melhor do que simplesmente isso que eu estarei passando para você em apenas alguns minutos. Mas o fato é que, resumidamente falando, o capítulo 7 mostra-nos a mesma sequência de reinos exibidas no capítulo 2 através da estátua. Só que ao invés de ser, neste momento, a exibição dos reinos por intermédio da estátua, as figuras utilizadas são animais, exatamente. Você se lembra que a cabeça da estátua no capítulo 2 representava a Babilônia. Agora a Babilônia no capítulo 7 está sendo representado por um leão com asas de águia, mostrando a velocidade com que o Império Babilônico tomou posse de fato como poderio no mundo então governado por Nabucodonosor. O reino da Babilônia se estendeu de um modo muito poderoso até o ano 539 a.C., quando a Pérsia, junto com a Média, representada no capítulo 7 por um urso com três costelas na boca e um lado mais alto que o outro, era exatamente a Média e a Pérsia, esse urso. E as três costelas na boca são as principais três conquistas: Lídia, Egito e Babilônia. A Babilônia que acabei de citar no ano 539. O Império Persa é perfeitamente caracterizado pelo urso, uma vez que lá nas montanhas da Pérsia se constituía o habitat natural dos ursos. E o leão representa perfeitamente a Babilônia, uma vez que os leões tinham seu habitat natural na região da Babilônia. E quando Daniel é jogado na cova dos leões, a cova dos leões se constituía uma coisa relativamente comum entre as famílias ricas, criar leões em covas dentro de seus respectivos territórios. Então, quando Daniel fala leão representando a Babilônia, não é nenhuma loucura. Urso representando a Medo-Persa não é nenhuma asneira. São figuras comuns. Se você usasse hoje um animal para representar, por exemplo, a Austrália, você usaria o canguru, um animal que representa toda aquela região. Assim era o urso para a Pérsia, Medo-Pérsia, e assim era o leão para a Babilônia. Na sequência, aparece um terceiro animal, que é um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, que destrói o urso, que representa a conquista da Grécia sobre a Medo-Pérsia no ano 331 a.C. Este leopardo, que tem 4 cabeças e 4 asas, é perfeitamente identificável, tomando como ponto de partida o fato de que Alexandre o Grande morre e 4 generais assumem o seu lugar, o lugar de Alexandre o Grande, dividindo a Grécia em 4 partes. E aí você percebe que no capítulo 7 vem um animal terrível e espantoso representando o Império Romano, que conquista a Grécia no ano 168 a.C. O Império Romano, no capítulo 2 de Daniel, é representado pelas pernas da estátua, pernas de ferro. No capítulo 7 é por esse animal terrível e espantoso com 10 chifres. Roma foi dividida a partir do ano 476 pelas tribos bárbaras, e esses 10 chifres, a Bíblia diz no capítulo 7 que 3 foram arrancados e surgiu um menor. Do Império Romano, depois de 3 chifres arrancados, surge um menor, que é essa ponta pequena, caracteriza um sistema que vai efetuar as ações do verso 25, mudar os tempos e as leis. De Roma surgiria um poder que mudaria o calendário, de Roma surgiria um poder que mudaria a lei de Deus, de Roma surgiria um poder que perseguiria os santos do Altíssimo e feriria o príncipe dos príncipes, que na verdade é o próprio Jesus. E o Império Romano passa por 2 fases, a fase pagã e a fase papal, e nas 2 fases caracteriza-se a mudança da lei, a perseguição dos cristãos, em todas as 2 fases, tanto na pagã, quando os imperadores se denominavam deuses, quanto na fase cristã, quando a Igreja de Roma colocou no bispo de Roma o título de cabeça da igreja e, consequentemente, o poder militar era usado para exercer a influência eclesiástica. Então você vê toda uma descrição da Bíblia anunciando essa realidade
600 anos antes de Cristo, através do profeta Daniel. Dentre esses 10 chifres do dragão, de onde surge esse poder pequeno, que é Roma executando as características do versículo 25, chama-nos a atenção agora o capítulo 8, porque no capítulo 8 existe um espaço reservado para 2 outros animais, um carneiro e um bode, representando respectivamente a Medo-Pérsia, né? E também, na sequência, a Grécia. Ou seja, de 4 animais, agora estamos no foco de 2 animais. E você percebe que os 4 chifres, os 2 chifres do carneiro, Média e Pérsia, e o bode, que tem esse chifre gigantesco, que cresce e depois é quebrado, é o poder de Alexandre o Grande, que após ter sido morto, após estar morto, melhor dizendo, dá o poder para esses 4 ventos para onde este bode dá amarrada, leste, sul, norte, sul, leste, oeste, esses 4 ventos, esses 4 cantos cardeais, esses 4 pontos cardeais, e você observa que de um deles, né, não dos generais de Alexandre, surge o chifre pequeno, narrado no capítulo 7. Esse chifre pequeno que sai do bode, você aparentemente é uma contradição, mas não era de Roma, como é que agora é do bode que representa a Grécia? É que de um deles é um dos 4 pontos cardeais. De um desses 4 pontos cardeais vai surgir o poder do chifre pequeno, que é anunciado no capítulo 7. Anteriormente foi anunciado no capítulo 7 como vindo do Império Romano. Então não é uma contradição, muito pelo contrário, são olhares diferentes de uma mesma realidade, apresentado no capítulo 7 e também apresentado no capítulo 8. Esse poder, que é esse chifre pequeno, ele mudaria os tempos e as leis, perseguiria, magoaria os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que representam 1260 anos, por isso que vale muito a pena você estudar detalhadamente. Esses 1260 anos estão inseridos dentro do contexto do capítulo 8, verso 14, que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uma tarde, uma manhã, um dia, 2.300 dias é igual a 2.300 anos. Então, os 1.260 anos de perseguição papal estão inseridos dentro do período maior de 2.300 anos. E ainda vem um terceiro período, no capítulo 9, que é o registrado pelas 70 semanas. E qual é a grande bênção do capítulo 9 ao nos revelar as 70 semanas? As 70 semanas, elas começam junto com os 2.300 anos, em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes para restaurar e reedificar Jerusalém. Aí, as 70 semanas, 70 vezes 7, 490 dias, 490 dias na profecia, um dia igual a um ano, 490 anos. Ou seja, você percebe no anúncio do capítulo 9 que na última parte dos dessas 70 semanas, desses 490 anos, nos últimos 7 anos desses 490 anos, apareceria o Messias. Ou seja, o que eu quero que você foque aqui, se está tudo muito complicado para você? Eu quero que você foque, número 1, que Deus revelou a sequência de todos os reinos do mundo, que ele sabia perfeitamente o futuro. Número 2, ele revelou a aparição do mal e aquilo que jogaria por terra todo o plano e o projeto que ele preparou para a salvação. E uma outra coisa que isso revela é que havia uma plenitude do tempo, onde Jesus Cristo apareceria, e isso estava profetizado através das 70 semanas em Daniel 9. Por isso que quando Jesus aparece, ele declara em Marcos 1,15, o tempo está cumprido. Por que o tempo está cumprido? É o tempo das 70 semanas de Daniel. Por isso que Jesus disse, escutem o que falou o profeta Daniel. Então, o livro de Daniel é realmente extraordinário e fornece a base para a compreensão do livro do Apocalipse. E o capítulo 9 encerra dizendo o seguinte, ele fala sobre o contínuo sacrifício de Cristo que havia sido retirado e colocado à abominação da desolação. E Daniel adoeceu por causa disso e ficou perguntando, até quando? Até quando? Aí veio a resposta, até 2.300 tardes e manhãs, que terminou em 1844, onde surge um movimento para resgatar o Tamide, contínuo sacrifício de Cristo, que Daniel, ao ver que estava desaparecendo, adoeceu. Aí o Daniel pergunta, até quando? Até 2.300 tardes e manhãs. Então você observa
que esse longo período seria o obscurecimento de Cristo em relação ao Tamid, o contínuo sacrifício de Cristo no santuário celestial. Ele morre na cruz, sobe para o santuário celestial e continua o seu processo de intercessão. É o contínuo, ele não morreu na cruz e ficou de braços cruzados. Ele morre na cruz e continua trabalhando no santuário celestial. E isso foi ofuscado pelo poder romano representado pelo chifre pequeno. Nossa, o livro de Daniel é tremendo. Graça e paz. Amanhã tem mais. Deus conhece o futuro. Continue acreditando. Ele guia todas as coisas. Beijo no seu coração.